Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia! Estamos no ar com Vanguarda Comunidade. Nesta manhã de domingo, nosso bate-papo é sobre o ronco. E você ronca ou conhece alguém que ronca? Quem participa nesta manhã aqui no estúdio da TV em Taubaté é a doutora Lilian Janazzi. Ela é dentista e PhD no tratamento do ronco e apneia do sono com aparelho intraoral. Doutora, muito obrigada por participar hoje do programa, esclarecer para a gente um pouquinho sobre esse problema, porque roncar não é normal, né? Não, não é normal. O ronco, ele já foi há muito tempo considerado apenas um fator de problema social, né, para a sociedade. Muitas pessoas deixam de ter seu lazer, de frequentar os lugares que gostaria de viajar, porque sabe que o seu ronco está incomodando o vizinho, se priva disso, mas hoje a gente sabe que além de ser um problema social, ele é um risco sério à nossa saúde, porque ele é um fator de risco para arteriosclerose de carótida, que é acúmulo de placas de gordura nessa região da nossa artéria. E assim, existe um grau, né? Quando que o problema ele se torna grave, assim, ou então a pessoa sente ou ela é avisada, né, informada que ela ronca e ela tem que, quando que ela tem que procurar um médico? Quando isso se torna um problema mais grave? Olha, é importante, toda vez que a pessoa ronca, alguém está se incomodando com esse ronco. A vantagem do ronco, eu sempre digo que é essa, ele chega até a ser um fator benigno, porque se não existisse ronco, as pessoas não iriam saber que o seu sono não está tendo uma boa qualidade. Então, se alguém está dizendo para você que você ronca e isso está se perdurando, várias vezes as pessoas, irmão, esposa, está reclamando, procure um tratamento, porque a maioria dos roncadores, eles não acreditam que roncam, porque eles pensam que dormiram bem a noite inteira. Só que a verdade é que eles estão incomodando e muito. E o parceiro, seja ele quem for, filho, esposo, ninguém inventa que a pessoa está roncando, né? Não tem como você inventar uma coisa dessa. Então, se alguém está reclamando que você ronca, procure um tratamento o mais rápido possível. Porque isso, além de ser um fator benéfico para você, seu convívio social, é mais ainda para a sua saúde. Porque você vai estar prevenindo doenças. E o que causa o ronco, né? O que acontece para que saia esse som e que incomoda tanto e que também é um sinal de perigo, né? O ronco é uma vibração dos tecidos da garganta. Isso acontece porque quando a gente dorme, nós relaxamos, nossa musculatura relaxa. Mas em alguns pacientes, esse relaxamento excede o normal. Então, ocorre um estreitamento do nosso tubo respiratório. E ao ocorrer esse estreitamento, o ar entra forçado por essa região. E esse ar entrando forçado gera vibração que resulta nesse som desagradável que é o ronco. E assim, o que pode causar, né, o ronco? Assim, às vezes um cansaço, a pessoa chega cansada do trabalho, uma preocupação, até você falou que é o próprio relaxamento mesmo, né? Exatamente. E a pessoa dormir, ter um sono pesado, o que causa o ronco? Então, aí nós teríamos que considerar duas situações. Se a gente for falar do roncador, é aquela pessoa que ronca todas as noites, que já é um problema constatado, né? E isso pode ocorrer por ganho de peso, pela idade, por alteração da face, pessoas que têm uma mandíbula mais pequena. Existem inúmeros fatores que vão levar ao aparecimento do ronco. Agora, existem situações em que a pessoa ronca indeterminada apenas de vez em quando, eventualmente, que é quando ele come demais, vai dormir de barriga cheia, né, com alimentos pesados, ou se naquele dia específico ele teve um esforço muito grande físico e causou um cansaço muito grande, então à noite ele pode roncar. Foi numa festa, bebeu um pouquinho a mais, o álcool é um relaxante muscular, pode fazer ele roncar naquela noite. Uma pessoa que teve uma noite, 2 ou 3 noites mal dormidas e tomou um remedinho para dormir, né, à base de benzodiazepínico, naquela noite, nesses dias que ela tomou, ela pode roncar. Isso, um calmante. Agora, isso são situações que a gente considera eventuais. Agora, o roncador que precisa buscar o tratamento é aquela pessoa que ronca no mínimo 3 vezes por semana. Então, tá roncando todo dia e o ronco aumenta com a idade. Então, começa com 3 vezes na semana, aí se não trata, vira 4, 5 e a intensidade, ou seja, o volume desse ronco vai aumentando também. Até que uma hora ele pode virar uma doença mais grave, que é a apneia do sono. Então, até antes de falar da apneia, você falou sobre a idade.
tem uma idade certa? Criança, o bebê, ele pode roncar também? Pode roncar. As crianças, a gente ouve muito, né, falar na nossa clínica diária, crianças roncadoras. Geralmente são crianças que são respiradoras bucais, aquelas crianças que chuparam chupeta, chuparam dedo, né? Tem uma alteração na face, uma mordida aberta, uma dentição que não está encaixando corretamente. Isso favorece aquela criança ficar com a boca aberta durante o sono e pode começar aí o processo do ronco, e devem ser tratadas o mais rápido possível. E a apneia, né? Você citou agora há pouco que é o caso mais grave. A apneia é uma evolução do ronco, né? Então, com o tempo, se você ronca, lembrando que o ronco, essa vibração do ronco, ela causa uma alteração nas fibras musculares, né, da nossa garganta, e favorece cada vez mais essa musculatura ficar cada vez mais flácida. Além da gente já relaxar durante o sono, essa vibração contribui para estragar mais essa musculatura. E pode chegar um ponto em que esse relaxamento começa a ser tão frequente e tão intenso que com o tempo, ao invés de ficar apenas no estreitamento, você tem o fechamento total da via aérea, da garganta. E aí você tem uma apneia instalada. E aí o caso é bem Aí grave, é bem né? mais Quais grave são que as um- consequências? Que tipo de problema a apneia pode trazer? Então, a apneia, se ela não for tratada, ela pode trazer consequências, principalmente cardiovasculares, né? Então, alterações no coração, começando com arritmias, um aparecimento de hipertensão, chegando a um infarto e até um derrame cerebral. Além disso, ela pode alterar todo o nosso funcionamento, nosso equilíbrio endócrino. Então, ela favorece o aumento da resistência da insulina e o aparecimento da diabetes. Olha. Nos últimos congressos que eu tenho ido, que frequentemente todos os anos eu vou, né, para a Academia Americana, a gente tem visto que a apneia interfere inclusive na função renal e do fígado, né? E, ultimamente, nós temos visto ainda grandes trabalhos, vários trabalhos mostrando a relação entre a apneia do sono e a impotência. Então tem que cuidar, né? Tem que cuidar. A apneia, ela vai interferir em todos os nossos órgãos. Toda especialidade médica que você pensar, a apneia pode prejudicar se ela estiver presente. E é genético, doutora Zepária? Tem um traço genético. Já tem alguns estudos mostrando que a apneia, ela pode sim ser genética. E assim, tem casos, a mulher tem mais, os homens, quem sofre mais ou não tem nada a ver, os dois Para sofrem nossa do mesmo sorte, jeito. nós mulheres, uma certa faixa de idade, nós roncamos e temos muito menos apneia do que os homens. Por quê? Porque nós temos o nosso hormônio feminino, que é o estrogênio. Então, esse hormônio, ele nos protege da flacidez dessa região da garganta. À medida que nós entramos na menopausa, ou na pré-menopausa, que esse hormônio começa a decair, aí nós podemos roncar e ter apneias tanto quanto os homens. Então, na nossa faixa fértil, os homens roncam o dobro e tem apneia o dobro de vezes das mulheres. É por isso, então, que se a esposa reclamar que está roncando, Exatamente. Se a esposa não reclamar, tá falando mentira. não pense duas vezes. Ela realmente está ficando desesperada, porque só quem já passou por essa situação sabe o quanto que é incômodo. Todo mundo aqui, acho que já passou, né? Já viajou com a turma, já viajou com amigos, e já sempre tem um na turma que é o roncador, né? Que não deixa ninguém dormir. Então tá bom, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Vanguarda Comunidade. Não saia daí, até já. De volta com o Vanguarda Comunidade, hoje aqui no estúdio da TV em Taubaté, o nosso bate-papo é sobre apneia com a doutora Lilian Gianazzi, ela é dentista e também especialista no tratamento de do ronco com aparelho intraoral. A gente fala desse aparelho intraoral e é sobre ele que a gente vai falar agora, vai até mostrar para você de casa, para você tentar visualizar de que forma é feito esse tratamento, né? E assim, doutora, é a pesquisa, né, para você chegar a esse tema tão delimitado, né? Por que falar de ronco e um dentista tratar ronco? É normal? As pessoas procuram direto um dentista ou vão a outro especialista e são encaminhados? Como que é? Então, inicialmente, as pessoas que têm o problema de ronco e apneia, antes da gente pensar em fazer qualquer tipo de tratamento, é preciso que a gente tenha o exame de polissonografia nas mãos. Então, e o diagnóstico do problema, né?
Então, esse diagnóstico é dado pelo médico. Então, o paciente, quando chega até o dentista, ele já passou por esse exame de polissonografia, já chega com os resultados encaminhados para o tratamento com o aparelho intraoral. Porque existem tratamentos, existem vários níveis de apneia, vários graus de apneia, e o dentista vai tratar de alguns desses graus de apneia. E o que a gente utiliza como ferramenta são os aparelhos intraorais. E esse exame, como que é o nome dele mesmo? Polissonografia. E como que ele é feito? O exame de polissonografia, ele é um exame que é feito durante o sono do paciente, então ele vai até uma clínica especializada, dorme naquela clínica, onde eles vão colocar vários eletrodos no paciente e vão monitorar todas as funções fisiológicas daquele paciente durante a noite. E no dia seguinte, aquele resultado, tudo que foi coletado é enviado para um técnico que vai laudar e o médico vai assinar aquele laudo, constatando qual é o problema daquele paciente. Então, através desse exame a noite inteira, a gente consegue detectar se aquele paciente só ronca, se ele só tem um ruído por enquanto, ou se aquele ronco já evoluiu para uma apneia. E se evoluiu, qual grau que ela está, se ela é leve, moderada ou grave. E a partir daí é que se determina o tratamento. Tá. Então, e a leve, ela seria o quê? Aquela que são menos de 3 dias por semana? A apneia é a falta de ar, parada respiratória durante o sono, por no mínimo 10 segundos. Então, quando o paciente tem de 5 a 15 paradas de respiração durante o sono, por hora de sono, é considerado uma apneia leve. Porque só o ronco, ele não é ainda uma apneia, ele é só o ruído. É a hora que para de respirar, que é a apneia obstrutiva do sono, aí sim a gente classifica esses eventos em leve, moderado e grave. Mas essa frequência do leve já parece muito, né? Parece, mas... Parece que é muita coisa, né? Mas já gera um problema, já pode começar, a partir daí já começa a deflagrar os problemas. É que a longo prazo, se o paciente não tratar, o coração e os outros órgãos vão sentindo o impacto dessa falta de ar constante durante o sono. E assim, aí vai para o dentista, é encaminhado para esse especialista quando ela ainda é leve ou moderada ou grave, ou quando ela só é grave? O dentista, ele, de acordo com a Academia Americana, que eu sigo exatamente o protocolo da Academia Americana, né? Foi publicado isso há muito tempo já. Então, a indicação para a gente usar o aparelho intraoral, ele tem uma indicação para o ronco, para a apneia leve, a apneia moderada, como primeira indicação. E o aparelho intraoral é a segunda opção de tratamento nas apneias graves, quando o paciente não consegue se adaptar ou se recusou a usar o CPAP, que é o aparelho de pressão, aquela máscara que joga um ar sob pressão no paciente. É um aparelho até grande, né? Ele é incômodo porque ele fecha o rosto, o nariz. Dependendo da máscara, tem máscaras maiores, dependendo do rosto do paciente, tem que ser bem escolhido, né, também. E ele é um aparelho que liga na tomada, o paciente põe no tubo, né, então ele fica conectado ao aparelho durante o sono. E para os casos que o paciente não tem necessidade de usar essa máscara, ele vai usar o aparelho intraoral, que é um aparelho que é interno, põe dentro da boca, você consegue se virar durante o sono, você pode se virar para qualquer lado, se mexer, porque não tem nada te prendendo, ele é muito mais confortável e mais é fácil de usar e de se adaptar. Você trouxe alguns, né? Trouxe alguns, vamos. Pra gente. Bom, aqui eu trouxe um antigo, porque antigamente se fazia um aparelho como se fosse um bloco, né? Parece um aparelho de Isso, né? Correção, né? Parece, tá? Então, antigamente se fazia assim, você fazia o aparelho intraoral grudado na parte superior e inferior, né? E fazendo com que o aparelho fosse montado numa posição da mandíbula um pouco mais para frente. Hoje, a gente faz os aparelhos intraorais, né? São dois, são divididos em duas partes, unidos por um disjuntor. Esse disjuntor, a gente utiliza para, aos poucos, jogar a mandíbula para frente, porque o mecanismo do aparelho intraoral, ele funciona na abertura da garganta, através do quê? De puxar a musculatura da língua, tecidos palatinógenos. Ele é corretivo? Não, ele não corrige. Ele apenas posiciona durante a noite a mandíbula mais para frente, para que ao posicionar essa mandíbula para frente, você também traz junto a base da língua e a úvula, aquela campainha que fica na garganta. E são esses músculos que relaxam e fecham a garganta durante o sono. Então, o aparelho intraoral mantém essa musculatura lá na frente, durante o sono. Então, à noite o paciente dorme e o ar pode passar pela garganta sem interrupção. De manhã ele vai tirar esse aparelho e a sua
mandíbula, sua mordida volta ao normal, porque nós adultos não temos crescimento, então ele não tem como alterar a nossa forma. Entendi. E tem um outro aqui, né? Essa Esse outro tipo aparelho, uma borrachinha? esse aparelho ele só pega a língua, tá? Pacientes que não têm dente, pacientes que têm dificuldade de usar o aparelho intraoral porque falta muitos dentes, ou estão em processo de correção ortodôntica, estão usando aparelho fixo, né, com os brackets, ou pacientes que estão fazendo troca de restaurações ou de coroas, pode ser usado esse aparelho por um período curto de tempo, até terminar o tratamento que ele está fazendo, para depois realmente usar o aparelho de avanço, que é o que dá melhor resultado, é o mais eficaz. Tá, então vamos repetir. Você mostrou pra gente 3 modelos, né? Esse azul aqui, você pode mostrar pra gente de novo? Tá, ele tem uma indicação certa, assim, não é para todo mundo, pode usar igual, esse aparelho é apenas para a gente ilustrar. Hoje a gente não usa mais esse aparelho, esse modelo não. A gente utiliza mais um modelo de avanço independente, que é esse aqui que tem os disjuntores para eu poder titular esse aparelho aos poucos, ou seja, avançar aos poucos esse aparelho. E assim, até como encaixa, assim, a adaptação ele é difícil, pode causar alguma dor de cabeça, tem registro de reclamação? Raramente a pessoa sente algum efeito colateral. O que mais se comenta, os pacientes comentam, é que nas 2 ou 3 primeiras semanas alguns sentem a boca muito seca e outros salivam muito. Mas, de maneira geral, é fácil de se adaptar, ele se encaixa, porque ele é feito para aquele paciente, né? Tá certo. Então, ele é feito para aquela arcada, não tem como um paciente emprestar o aparelho dele, não vai servir em outra pessoa. Então, na hora que ele coloca esse aparelho, o aparelho encaixa que nem uma luva para ele. Então, fica confortável. E ele é feito até como um aparelho comum de correção? Ele tem um molde? Ele tem um molde, é feito um molde, envia-se para um laboratório especializado em aparelhos para apneia, porque esse aparelho ele é um aparelho diferente daqueles que a gente vê para ortodontia, para correção dentária. A resina é composta, tem propriedades diferentes, ela tem uma dureza grande para poder suportar, né, o peso da língua, o peso da mandíbula durante o sono. Então, são aparelhos muito mais resistentes e não causam alteração nenhuma na forma nem na posição de dentes. Então, tá bom. Mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Último bloco do Vanguarda Comunidade. Nesta manhã de domingo a gente está falando sobre a apneia, os prejuízos, as consequências. E aqui no estúdio da TV em Taubaté, o nosso bate-papo é com a doutora Lilian Gianazzi. Ela é dentista e PhD, especialista, né, no tratamento de sono. Doutora, a gente já falou sobre o ronco, né, sobre a apneia, dessa parada mesmo respiratória. É até bom lembrar o pessoal de casa, né? Qual que é a diferença então do ronco comum para a apneia? Só para a gente reforçar. O ronco é apenas um estreitamento da garganta, fazendo com que haja uma vibração dos tecidos que gera o som. Já a apneia do sono, ela vai ser um fechamento da passagem da garganta, da passagem de ar, fazendo com que você fique alguns segundos, pelo menos 10 segundos, sem respirar. E a gente mostrou agora nesse último bloco, pelo menos 3 modelos desse aparelho intraoral, que é aquele que vai na boca, né? Já é diferente dos outros aparelhos que causam até um incômodo, uma difícil adaptação. E assim, a gente mostrou esses 3 aparelhos, mas eles não são os únicos modelos. Não, esse aparelho, principalmente, que é o modelo que é o aparelho que a gente mais usa atualmente, que é o aparelho de avanço, né? Com titulação, que tem esses parafusos, esses disjuntores. Nesses tipos de aparelho existem inúmeros hoje disponíveis no mercado, mas apenas poucos têm estudo científico para comprovar a sua eficácia, né? Que eles realmente podem trazer benefícios para os pacientes. Por isso que é importante saber, entender sobre o assunto para poder indicar o aparelho correto. Isso aí, no caso, são só para adultos, né? Esses sim, são só para adultos. E para as crianças, como tratar a apneia? Isso é importantíssimo. As crianças, a gente precisa estar muito atenta a elas, porque elas estão em desenvolvimento, então a presença do ronco e da apneia, isso pode trazer prejuízos para a criança, que muitas vezes pode ficar até perpetuados. A criança que ronca e tem apneia, ela é uma criança que é muito mais agitada, ao contrário do adulto que tem excesso de sonolência, a criança ela fica hiperativa. A criança ela começa a se movimenta muito na cama quando ela ronca e tem apneia, ela começa a ter alteração de comportamento, isso é importante. Começar a observar isso, começa
a criança começa a ficar malcriada, começa a ficar respondona, no colégio começa a não ter boas notas. Então, tudo isso pode ser um sinal de que, se ela estiver roncando, quase que certeza que ela esteja tendo uma qualidade de sono muito ruim. Então, tem que buscar tratamento o mais rápido possível. E aí a mãe tem que observar a criança, logicamente, né, Durante o dormindo, sono. o tipo do ronco. Começou a roncar, procura tratamento o mais rápido possível. Criança também, é muito comum ter problema respiratório, aquelas Isso ites, favorece, né? Isso né? atrapalha também? Favorece a presença, ao aparecimento do ronco. Então, se essas crianças começam a roncar, lógico, elas, além do problema que elas têm respiratório, tem que cuidar para que elas não ronquem, porque isso atrapalha, inclusive, o desenvolvimento do QI da criança durante essa fase de E desenvolvimento. até esses sintomas, né, da dificuldade da respiração, pode atrapalhar o diagnóstico de uma apneia, de um início de Olha, apneia? o diagnóstico a gente só vai, se ele tem apneia, se aquela criança tem apneia, só vamos saber se ela fizer o exame de polissonografia. Aquele exame é padrão ouro para se diagnosticar e determinar se uma pessoa tem apneia ou não, ou se ela só está roncando. Mas o importante, acho que vale a pena frisar nas crianças, que como elas têm essa alteração de comportamento e têm uma hiperatividade aumentada, porque não dorme bem à noite, né? Então elas não têm uma qualidade boa de sono, isso é refletido durante o dia. Então isso foi muito falado no Congresso agora nos Estados Unidos. As crianças estão havendo muito diagnóstico de hiperatividade, tomando remédio, muitas vezes crianças com medicação para hiperatividade, e na verdade, se tratasse a apneia, não teria isso, não teria esses sintomas, essas constatações de alteração de comportamento, hiperatividade. Então, é importante a gente estar atento a isso também, os pais, porque se a criança está com comportamento alterado, verifica se ela não está roncando, porque isso é um link muito importante para evitar confusão de diagnóstico. E se a criança ela não pode usar esse aparelho intraoral, qual que é o tratamento? Aí é um tratamento... Para a criança, principalmente na fase infantil, na fase da infância, o primeiro tratamento, quando começa a roncar, geralmente ou é a adenoide aumentada ou é a amígdala aumentada. Então, geralmente o tratamento passa primeiro pela fase cirúrgica e em seguida já tem que estar usando um aparelho ortopédico, aí sim são os aparelhos de correção, porque se você remove o que está obstruindo o nariz da criança e não corrige a face que já está alterada, ela vai crescer uma criança sem obstrução, mas continuando a roncar, porque não foi corrigida a forma daquela arcada. Então, aí o tratamento na criança é com aparelhos ortopédicos. Você até citou a adenoide, seria aquela, entre aspas, carne né? esponjosa. Carne esponjosa, Isso, né? aquela que carne esponjosa que a maioria conhece. Então, em crianças, fique atento a isso. E assim, doutora, a gente falou sobre os transtornos, né, para as crianças principalmente, mas para os adultos também, para trabalhar no dia seguinte, para acordar cedo, para... trabalho que exige muita atenção e até para as tarefas do dia a dia, é difícil, né? A apneia ela vai impactar diretamente no dia a dia daquela pessoa que ronca e tem apneia durante a noite. Então, assim, se você tem sintomas como acordar cansado, tem sonolência excessiva durante o dia, acorda com o corpo, parece que não foi restaurado, que o seu sono não foi restaurador, começa a sentir que está com alteração de memória, lapsos de memória, começa a ter alteração de libido, começa a ficar desatento, não consegue focar no que está fazendo, nas suas tarefas, né? Isso é importante, são importantes sinais de que você pode ter apneia do sono. Então, procure um tratamento o mais rápido possível. Hoje a gente sabe que pessoas com apneia do sono, elas têm 7 vezes mais chance de provocar acidente no trânsito e no trabalho, por causa da falta de atenção durante o dia, em decorrência de uma noite, de noites, né? Às vezes anos, noites após anos mal dormidos. Doutora, agora para a gente encerrar, as pessoas ainda têm preconceito em procurar ajuda? Olha, ainda tem, mas eu acredito que as pessoas estão buscando mais ter uma qualidade de vida, então estão começando a passar por cima, né, dessa mesura, né, dessa vergonha e principalmente o parceiro que ajuda, porque é o parceiro, na verdade, que carrega o indivíduo que tem apneia para o tratamento, porque ele não está suportando mais conviver com aquilo, porque ele também não está dormindo bem, porque o sono dele está ficando picado, então ele quer qualidade de vida. Então isso está favorecendo, e o esclarecimento um pouco maior hoje da população está fazendo com que isso já mude, esse cenário já esteja mudando um pouquinho de cara, né? Então as pessoas já estão começando a se preocupar. E aí é bacana você ver que o dentista, né, ele pode interferir, pode ajudar muito na qualidade de vida de um ser humano, tratar e evitar, inclusive, doenças que ele poderia adquirir por simplesmente tratar uma apneia do sono com o aparelho intraoral.
Tá certo, doutora. Agradeço a sua participação, esclarecer sobre esse problema que muita gente sofre, né? Obrigada. E eu que agradeço. E a gente se encontra no domingo que vem. Uma ótima semana para você.